Olá a todos, estamos aqui novamente com o nosso Carreira Pod. Eu sou Rosana Fernandes e hoje nós vamos falar sobre o tema mentoria. Renata, fale o seu olá. Olá, pessoal! Desejo boas-vindas a vocês. Olá, Rô. Bom estar aqui com você de novo em mais um dia de gravação. Bom, hoje acho que o ponto principal aqui é falarmos sobre mentoria. Qual é o momento certo para contratar uma mentoria? Você já pensou sobre isso, Rosana? Eu já pensei, sim, eu acho esse ponto cheio de perguntas. As pessoas fazem bastante perguntas a respeito e achamos que seria legal fazer um programa, porque aqui falamos sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre quantas decisões as pessoas necessitam tomar em relação ao seu desenvolvimento profissional. Então, mentoria é um tema importante. Renata, fale um pouquinho para nós sobre isso. Vamos lá então, Rô. Bom, dentro deste tema, eu acho que é muito individual mesmo. Cada pessoa vai sentir o timing. É muito comum que as pessoas venham, por exemplo, até a mim e me procurem para entender mais o que é a mentoria, sobre como ela funciona. A principal dúvida é como que acontece na prática. E já acontece da pessoa estar ali no momento de muita angústia e já quer contratar, então eu mando a proposta, a pessoa já fecha, mas às vezes a pessoa não fecha. Ela espera e depois de tempos ela volta. Esta semana aconteceu isso, uma pessoa que eu conversei lá no meio do ano, agora que deu o estalo, assim, agora que a pessoa falou, poxa, agora eu sinto que é o momento. E aí, o que é isso? O que é esse estalo? O que precisa acontecer? Eu sempre recomendo que a pessoa não espere chegar naquele ponto de total insatisfação, de total descrédito, até em relação a si própria, carreira, porque a pessoa começa a achar que ela é o problema. Então, eu sugiro que não espere chegar no extremo. Não precisa. Mas eu costumo dizer, Rosana, que o momento principal para que você contrate uma mentoria é quando a dor de estar onde você está e do jeito que você está, ela é maior do que a dor da mudança. Porque mudar dói. Dói no sentido de você precisar organizar uma série de questões, mobiliza um monte de competência, flexibilidade, adaptação à mudança, a própria questão de se colocar ali para o seu desenvolvimento. Então, mudar dói, gera esse desconforto, isso é natural. Algumas pessoas têm um perfil mais propenso à mudança no que se refere a gostar. Ah, eu gosto de comer cada dia num restaurante novo, de conhecer pessoas novas, lugares novos. Tem gente que é assim, não é? Eu sou. É. Mas existem pessoas que não. Existem Sim. pessoas que não se sentem confortáveis com a mudança, porque mudou, aí muda todo o contexto, aí muda o clima, mudam as pessoas, requer adaptação, ou nesse contexto de mudança, o risco fica um pouco mais Sim. aumentado, né? No final do dia, no final das contas, a pessoa precisa se colocar numa situação de se provar ali, enfim. Então, eu sempre considero que a dor de estar onde está precisa ser superior a esse desconforto da mudança. Tem que estar muito desconfortável aqui, porque às vezes a pessoa está desconfortável, mas ainda não ao ponto de tomar essa decisão. E o processo de mentoria é um processo que naturalmente ele te leva à execução, a práticas. Então você será estimulado, estimulada a pensar sobre novas formas de fazer as coisas, sobre testar algumas coisas, se desafiar, por exemplo, a fazer postagens no LinkedIn, coisas que você não gosta, enfim, mas que serão necessárias para mobilizar networking e assim por diante. Então, acredito que isso é uma questão, assim, esse timing ele vem daí. Outra questão é uma questão que nós já até comentamos em outros momentos, que é esse sentimento de subutilização. A pessoa, ela está há muitos anos na empresa, ela fala, poxa, eu tenho 14 anos na empresa.
e eu não me sinto feliz aqui, eu não me sinto bem. Então, eu até ganho bem, mas eu sinto que eu não cresço, eu estou emburrecendo. Essa é uma palavra que eu escuto com frequência. Eu sinto que eu não aprendo, eu não me desenvolvo. Então, esse também é um dos momentos, assim, de você procurar uma mentoria e se preparar para isso. Eu acho que é importante aqui a gente considerar também que não está só nas mãos da pessoa essa mudança. Às vezes pode ser uma mudança ocasionada pela empresa. A empresa pode reestruturar uma área e fazer com que você tenha que mudar. Fazer o quê? Né? Você foi demitido, demitida. Então, se você já está preparado antes para quando essa demissão acontece, o que é esse preparo? Poxa, eu já tenho um networking bem fortalecido. Eu tenho bem claro quais foram os principais cases e resultados que eu desenvolvi ao longo da minha carreira aqui. Eu consigo me posicionar bem. Eu tenho um currículo bem elaborado, estratégico, que comunica bem esses resultados. Tenho um bom LinkedIn. Então, quando a pessoa já está preparada, acontece isso, claro que vem um baque, porque a demissão ela é uma interrupção abrupta na nossa carreira e também numa parte da nossa vida, então gera, assim, angústia, frustração, em alguns casos até um sentimento de injustiça, eu percebo com as pessoas que eu faço outplacement, esse processo de transição, mas é importante que a pessoa tenha esse cuidado, é um cuidado importante e necessário com a carreira para que isso não aconteça. Então, não depende só de você. Estar na empresa que você está não depende só de você, não existe uma segurança. Total. Né? Então, a pessoa fala assim, eu estou aqui, é CLT, estou segura. Não está. Não está. Pode mudar uma diretriz, pode mudar um diretor. A operação da empresa resolveu parar. Exatamente. Tem muitas variáveis. Mas dentro dessa coisa de tempo de casa, eu também quero destacar um ponto. Nem sempre estar muito tempo na empresa significa que a pessoa está estagnada. Muitas vezes, a pessoa está há algum tempo na empresa, muitos anos, mas ela está mudando de cargo. Ela passou de júnior para pleno, de pleno para sênior, assumiu uma equipe, uma liderança, ou foi para uma outra área. Então, não necessariamente a pessoa está há todo esse tempo na empresa, ela está estagnada. Acho que isso é importante. E um dos motivos que eu escuto muito, com muita frequência, é o microgerenciamento, Rosana. Tem coisa pior do que microgerenciamento? Aquele gestor que fica em cima para saber se você já executou. Ou passo a passo. Passo a passo. Ou que ele quer que você faça do jeito que ele quer que seja feito, porque ele acha que aquilo é melhor, mas sei lá, às vezes, quem vai usar aquela planilha, aquele documento é você. Então, o ideal seria que você tivesse, sim, um modelo para se inspirar, mas que pudesse também opinar, olha, isso aqui fica mais prático, isso aqui é mais interessante, é do seu dia a dia. Então, tem liderança que não sabe o seu papel, no sentido de qual é o papel do líder? É direcionar o que e por que deve ser feito. Assim, olha, isso aqui precisa ser feito por tal coisa. Agora, como vai ser desdobrado, isso não é papel da liderança, isso está dentro da governabilidade dessa pessoa, do que ela pode direcionar, do que ela pode endereçar. Isso faz sentido para você, Rosana? Faz sim, faz muito sentido, né? Todo esse contexto que você coloca a respeito de situações possíveis para a pessoa pensar, vou procurar uma ajuda profissional no que se refere ao meu direcionamento, minha mudança, eu entender para onde eu posso ir, que é a história da mentoria. Eu também costumo dizer que procurar uma mentoria é muito parecido com procurar um personal trainer físico. Sim, então, por que nós não? conseguimos sozinhos fazer exercícios em casa, fazer uma série de exercícios e fortalecer os músculos. Entretanto, se você tem um personal trainer, ele vai te orientar ali, sob medida, qual é o exercício que fica mais compatível e mais eficaz para o que você precisa. Essa ajuda profissional, eu não gosto muito de chamar a palavra ajuda, dá a impressão que é uma fraqueza. Não, é um apoio profissional que vai te abrir a mente e te fortalecer para enfrentar esses momentos de mudança necessário.
Por mais que a pessoa não ligue para a mudança, que a pessoa vá na boa com mudança, mudança sempre é desconfortável. É desconforto. Porque tem gente que vai rápido, aceita rápido e se adapta rapidamente, e tem pessoas que não gostam muito, é mais dolorido para ela o processo. De qualquer forma, mudar do teu estado tranquilo para uma outra coisa sempre vai gerar um certo desconforto. E esse apoio profissional do mentor, que vai te apontando caminhos e fazendo junto com você, ele pode ser muito, muito útil, né? Dentro do que você comentou, me lembrei que existe um estudo que fala sobre as curvas da mudança, que é relacionado à tanatologia, que é o estudo do luto. Então, é como se nós passássemos mesmo por algumas fases de luto em relação Sim. àquela mudança. E a mudança pode ser... A mudança ficou para trás. Isso. E a mudança pode ser uma mudança de emprego, de área, de liderança, de função. Pode ser qualquer tipo de mudança, inclusive não só profissional, mas também na vida. Para que eu parta do ponto inicial da mudança até a completa aceitação, eu posso travar em algum estágio. Inclusive, existe um dos estágios que é muito perigoso, que é o estágio do vitimismo, que é quando a pessoa se coloca no lugar de vítima, fala, ai, mas olha, essa empresa não me valoriza, eu dei a minha vida inteira, anos de trabalho por aqui, e agora não dão a mínima. Então, quando a pessoa fica nesse lugar de que ela é a vítima da situação, é muito difícil, porque ela não consegue exatamente se colocar de uma maneira mais propositiva e dizer, ok, eu não tenho culpa do que aconteceu. Pode paralisar, esse é o perigo. Mas eu tenho responsabilidade de sair daqui. Perfeito. Exato. Então, eu posso paralisar ali em qualquer uma das fases, né? Sim. Então, isso pode acontecer. Mas esse lugar é um lugar muito perigoso, difícil. Né? Muito perigoso para o desenvolvimento. E é muito comum nós encontrarmos em mentoria pessoas que ficam nesse lugar, que se acham vítima. Então, acho que o primeiro passo também nosso como mentora é trazer a pessoa para essa realidade, colocá-la nesse sentido de entender exatamente, opa, peraí, o que eu posso fazer? Sair também desse cenário de, mas não me falam, não me direcionam, não isso, não aquilo, mudou tudo e ninguém me dá nenhuma... Não, calma, tá, e o que você pode fazer? Porque isso sim dá poder e força, certo? Perfeito, eu tenho um caso prático aqui, um caso real, quer dizer, não prático, um caso real de uma cliente, sim. Ela foi promovida a diretora de uma área que ela não estava acostumada. Ela gostava muito mais de uma outra atividade que ela exercia. E o CEO simplesmente disse a ela, você vai sim. Você vai, eu sei que Olha você que legal. Você vai sim. E ela falou assim, não, eu acho que não. Não, você aprende. Você vai, você aprende. Ela é uma pessoa com uma personalidade, traz personalidade mais para dentro, mais introvertida. E ele a colocou numa área de negócios. Uma área onde ela tem que conhecer pessoas novas, falar, puxar contatos, enfim. E ela estava muito angustiada quando ela veio conversar comigo na mentoria. Muito triste, porque ela não se achava capaz. A mudança para ela, uma que ela não participou da decisão. Opa, não foi ela quem quis. Não foi ela quem quis, foi imposto. Sim. Outra que ela não se achava capaz. O não se achar capaz é uma coisa pesada. Super. Não é? Entretanto, ela estava recebendo um feedback do CEO de que ele a achava capaz. Mesmo assim, ela não estava acreditando. Ela estava misturando com a questão pessoal, tipo, ele gosta de mim, ele tem carinho por mim, por isso que ele me deu essa promoção. E não era, parece que não era bem isso, porque fomos aos poucos descobrindo que não era bem isso. Ela realmente era capaz, sim, e foi buscar isso. A mentoria propiciou que ela analisasse esse contexto, entendesse o que ela queria neste momento. Fizemos ali um diagnóstico com ela do que ela queria, porque ela tinha duas opções. Falar para o CEO, não quero e não vou mais, e sair da empresa. Era uma decisão dela. Ou ir buscar desenvolvimento nessa área que ela achava que não era capaz. E ela optou por ficar
E aí nós fizemos um trabalho no sentido dela entender o que exatamente ele esperava dela. Ela ir olhando na empresa quem exercia essa função, como essa função era exercida no negócio, o que o diretor queria dela, e ela foi se encontrando nesse sentido e se sentiu mais confiante. Hoje ela está motivada a exercer essa função. Mas o que você estava dizendo, né, complementa bem isso. Então, Exato. às vezes a pessoa sozinha, ela não dá conta, né? Como se diz, ela não dá conta de encontrar esse caminho, de fazer o diagnóstico. O que realmente eu estou sentindo? Exato. Né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Profissionalmente, o que isso significa? A mudança pode ser, muitas vezes, muito dura. Exatamente. E a mentoria apoia nesse sentido. Exatamente. Bom, para começarmos, então, é importante esclarecer como que acontece a mentoria na prática. Essa é uma dúvida muito recorrente. Então, muitas pessoas me perguntam, tá, mas na prática, como é? É algo muito nebuloso ainda. As pessoas não reconhecem como que isso se dá no dia a dia, na prática. Então, o primeiro passo para quem quer uma mentoria, para quem busca uma mentoria comigo, e com todo e qualquer mentor, Sim. deveria, ou pelo menos funciona assim, é exatamente a pessoa entender que, vamos lá, então primeiro passo é ter uma conversa de empatia. O que é essa conversa de empatia? Nada mais é do que um bate-papo que eu costumo agendar de 30 minutos, obviamente sem custo, online, para que a pessoa me traga ali exatamente o que ela espera como resultado deste processo de desenvolvimento, desta mentoria. E a partir, então, deste nosso papo, aí sim é definida uma proposta, uma definição da estratégia. Porque existem pessoas que elas querem um norte na carreira, elas não sabem exatamente o que elas querem fazer. Então, ali é tem uma determinada estratégia de atuação. Existem pessoas que já chegam com essa clareza, que sozinha já identificaram isso. E aí a estratégia é uma estratégia de comunicação com o mercado. Então, eu costumo explicar que o processo se dá da seguinte forma. Bom, primeiro passo ali, considerando o processo todo, geralmente o meu processo dura 8 sessões, são 8 encontros pensando em carreira. Então, o primeiro passo é, depois que a mentoria foi estabelecida, fechamos, tem um contrato, tá tudo certo, nós começamos, então, eu envio um pré-work para a pessoa, uma atividade prévia, ela realiza aqueles exercícios, e aí a gente chega no primeiro encontro. O que acontece ali? É um encontro de 60 a 90 minutos, em que eu tenho 2 objetivos principais. O primeiro, fazermos uma devolutiva do Assessment DISC, que a pessoa respondeu. Então, ali é um momento muito importante, porque a pessoa ela vai se conectar exatamente com o perfil dela, o estilo comportamental. E é muito legal, porque baixa um pouco da resistência também. A pessoa, naquele momento, ela fala, interessante, gostei. Acho que vai ser bom, ela já se identifica. E aí, em seguida, nós abordamos o que ela respondeu no exercício que chama Balanço de Competências, onde nós temos aspectos pessoais e profissionais que são elencados. Então, a pessoa vai desde elencar quais foram os principais resultados, projetos que ela participou, o que ela mais se orgulha, quais foram os principais incidentes, e aí eu posso ter uma perspectiva positiva de coisas boas que aconteceram ao longo da carreira, ou aspectos de impacto negativo que geraram uma certa angústia, mas é importante saber o que transborda energia, o que suga energia, tudo. A gente vai fazer um raio-x. Eu brinco que é uma sessão quase que de exames. Você vai ao médico, ele te passa exames. Para depois o diagnóstico. Exatamente. Então, é um momento de diagnóstico. Eu brinco que a gente olha o passado, entende o presente e projeta o futuro. A partir deste cenário posto, nós agendamos o segundo encontro. Geralmente, esse segundo encontro é um encontro em que eu determino com essa pessoa quais são os critérios que ela terá para a tomada de decisão na carreira. E aí eu não estou falando só sobre coisas objetivas no que se refere a salário, cargo, não é isso. Eu trago também elementos como o que para você é inegociável, do que você não abre mão. Eu, Renata, não negocio autonomia, não dá. Então, se eu não tiver autonomia,
eu não vou me sentir feliz e conectada. Eu não vou contribuir com o meu melhor. Não vou conseguir ter o meu potencial ali realmente para o jogo. Então, eu sei que se for uma empresa que tem microgerenciamento, uma gestão que não dá espaço para o desenvolvimento, não dá poder de autonomia e negociação para que as pessoas se coloquem, eu não consigo. Aquela empresa que manda quem pode, obedece quem tem juízo, para mim não dá. Então, isso é um critério para minha tomada de decisão. Eu vou entender ali naquela atividade, naquela relação, às vezes é uma relação pessoal, é uma amizade. Eu vou entender ali se eu consigo me colocar com autonomia e se não couber aquilo que para mim é inegociável, não faz sentido ficar. Porque às vezes você aceita uma oportunidade porque surgiu, eu vou ficar aqui, porque foi a primeira coisa que surgiu e eu preciso me capitalizar. Eu entendo. Essa é a realidade de muitas pessoas. Nem todo mundo pode escolher, mas se você já vai consciente, você sabe, no fundo, que você não vai ficar lá muito tempo. Exato. Recentemente, eu fiz um processo com uma pessoa que estava em busca de recolocação, mas ele estava numa condição muito crítica, de não poder escolher mesmo, 100% descapitalizado, sem grana, e ele precisou aceitar. Então, ele falou, estou indo para esta vaga, mas eu já entendi, por meio desses exercícios que nós fizemos, de reflexão, que não é uma cultura que combina comigo. O jeito de ser da empresa não combina comigo. Então, ele já foi ciente de que ele ficaria pouco. Mas era importante para ele naquele momento. Então, é importante ter esses critérios, porque senão a pessoa troca 6 por meia dúzia, como Sim. nós brincamos, e aí chega num ponto de que, beleza, estou empregado, mas eu não estou feliz de novo. Exatamente. E aí parece que o problema é a pessoa, mas foi talvez uma falta de compreensão sobre elementos que nós chamamos de salário emocional, que é o clima, a cultura, é aquilo que realmente, no final do dia, acaba impactando. Porque é o fato de você ter um salário que não é aderente, mas às vezes, poxa, o salário que é aquela história, a gente ganha pouco, mas se diverte. Sim. Não, e às vezes a pessoa, ela não entende que ela escolhe também a empresa. Muita gente acha que é escolhido só. Não é só escolhido. Tem momentos que eu preciso aceitar aquela condição. Sim, que é um momento crucial, um momento específico de não ter dinheiro e eu tenho boletos. Né? Todo mundo tem isso. Sim. Entretanto, muito cuidado ao pensar isso, Exato. né? E não se prepara. É aquela história que a gente falou lá no outro programa. Não se preparou com antecedência. Eu estou vendo sinais e faço o quê? E aí eu te pergunto, me planejo? Será, talvez, você, eu vou olhar até aqui para essa câmera, você que está aí com esse sentimento de, mas se eu não escolher essa, será que vai ter outra coisa melhor? Talvez você já tenha passado por isso num outro momento da sua vida, em que isso de fato era uma realidade. Você realmente precisava desta oportunidade porque não tinha condições, você não tinha poder de escolha. Mas será que neste momento de carreira, no momento em que você está hoje, isso não mudou? Porque às vezes a gente se apega àquilo que foi lá no passado, num contexto anterior. Será que hoje você realmente não pode escolher? Então, é parar para pensar também o quanto eu não estou me sabotando dentro disso. Então, esse segundo encontro, ele vem para isso, para reconhecer esses elementos e fechar. Já no terceiro, ali sim, a gente vai definir um projeto de carreira que envolve o todo, o que eu quero alcançar lá na frente, o projeto profissional que é agora e o projeto acadêmico, que é o que a pessoa quer estudar ou precisa estudar para se consolidar na posição que ela quer assumir. E aí sim nós vamos definir um objetivo muito claro de carreira. Aí sim eu posso me comunicar com o mercado. O primeiro passo para quem está insatisfeito com a carreira não é o currículo. Tem muita gente que fala assim, estou insatisfeito, deixa eu ver o meu currículo. Esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é saber o que você de fato quer, para onde você quer ir. Isso sim é o primeiro passo. Depois que você tem isso muito bem definido e resolvido, aí sim eu faço essa fase de comunicação com o mercado, que podem envolver então sessões como currículo. Então, eu peço para que a pessoa me mande o currículo atual, que são os dados que ela tem hoje, afinal de contas, eu preciso ter esse currículo, porque tem todo o histórico dela. E aí eu faço uma proposta utilizando palavras-chave muito atreladas
ao que o mercado utiliza hoje. Então, nós vamos posicionar esse currículo de uma forma estratégica, mas para isso eu preciso ter um objetivo claro. Não adianta a pessoa falar, eu quero especialista, mas pode ser gestor, mas pode... Não. Tem que ter um objetivo. Entender o que você quer. A estratégia é completamente diferente em um currículo para um especialista e um currículo para um gestor, um líder. Eu tenho que me posicionar de forma diferente. Então, isso também é importante. Depois nós vamos para um encontro sobre LinkedIn, e aí eu trabalho 3 vertentes, que são as parametrizações. Então, como é que eu faço para o algoritmo localizar esse perfil, para que esse perfil seja estratégico, então, para a rede? E aí temos campos específicos ali que precisam serem observados, desde o título profissional, as competências, porque tudo isso se correlaciona com o algoritmo. Nós fazemos também o olhar para vagas, então tem um campo de vagas onde eu busco, faço a busca e a parametrização de vagas. E eu tenho também a parte do relacionamento. Muitas pessoas esquecem que o LinkedIn é uma rede social. Isso pressupõe que precisa interagir. Rede social a gente faz o quê? Interage. Então, precisa administrar. Desculpa, eu costumo dizer para o pessoal, você tem várias coisas nesse relacionamento no LinkedIn. Você precisa ser visto, sim, ser reconhecido e conhecido. Reconhecido é aquela história, às vezes a pessoa te conhece há muitos anos, de repente ela já viveu com você, ela no profissional, já trabalhou em algum lugar, já viu o seu trabalho em outro lugar, de repente ela te vê ali e ela fala, olha, este é fulano. Que se eu não tivesse na rede social, fazendo presente ativamente, ela não ia me reconhecer. Isso. E ser conhecido, se fazer presente no mercado, o nome mercado, né? Ele vem lá da antiguidade, quando tinha todo mundo ia para a praça vender as suas mercadorias, então eu levava as minhas e conhecia do outro. Esse é o mercado onde todo mundo se encontra. Sim. A rede social é este mercado. Sim. Então, se eu não apareço com o meu produto, exatamente, eu não... E aí, isso tem que estar bem formatado. Sim. Porque também não adianta estar ali com um perfil que não seja interessante, que não seja atrativo. Exatamente. Então, por isso que a comunicação com o mercado, ela envolve o currículo, o LinkedIn, a simulação de entrevistas. Então, a pessoa precisa, sob a perspectiva de um profissional de RH, preferencialmente, que já conduziu entrevistas, saber o que eu devo falar. Isso aqui eu falo assim, eu falo de um outro jeito. Tem uma série de coisas que, dependendo de como a pessoa se coloca, é ruim, não posiciona bem. Então, esta também é uma estratégia, olhar ali para o posicionamento na entrevista. Podemos fazer um encontro de mobilizar networking, marketing pessoal, olhar para isso, para sua competência profissional, como é que você se compara com a sua concorrência. E aí, aqui já foram 7 encontros. O balanço e o DISC, os critérios para tomada de decisão, os critérios. 3. Currículo, LinkedIn, simulação de entrevistas e networking, já somei 7. E eu gosto de, depois de um mês que a gente termina essa etapa, marcar um 8º encontro, que é para correção de rota. Então, se a pessoa, por ocasião, de repente, ela, poxa, isso aqui não está muito claro. Eu fui na prática, e aí agora que eu fui para a prática, eu entendi que não está legal. Então, eu preciso calibrar isso aqui. A gente apara as arestas e ajusta ali algum parafuso que ficou solto, digamos assim. Então, dentro do processo de mentoria de carreira, é assim que eu endereço. Faço esse primeiro encontro, com base nele, eu defino o que vai na proposta, porque às vezes não é tudo isso. Às vezes é só uma parte disso. E aí sim, a pessoa ao receber a proposta, ela pode começar. Mas não existe só a mentoria de carreira, Rô. Existe uma mentoria para quem quer se desenvolver como líder, para quem ainda não é líder, mas quer assumir essa liderança, para quem já é e considera que não está tão legal assim. E até para pessoas que, de repente, queiram aprimorar e desenvolver habilidades. Então, cada caso é um caso, não tem um padrão e nem uma quantidade certa de encontros. De sessões. Isso vai depender, a quantidade de sessões vai depender do contexto e do cenário que a pessoa trouxer aqui. Mas, na prática, é assim que eu organizo. E para essas sessões de mentoria,
que são para desenvolvimento, são para pessoas que querem se preparar e tudo mais, eu costumo envolver também uma avaliação 360. Então, você já aplicou esse modelo de avaliação? Sim, eu quero aproveitar e contar um caso onde tudo aconteceu com o mesmo cliente, né? Foi interessantíssimo. Ele me procurou para um processo que ele queria concorrer, um processo seletivo, onde ele ia galgar para cima, um cargo acima, e era um processo interno na organização onde ele trabalhava. Então, eu ajudei com esse formato que você me disse, não dele procurar, porque ele já estava, mas na preparação para a entrevista, para ele compreender qual era o cargo, o que iriam provavelmente esperar dele, todo esse apoio, e ele foi contemplado, ele foi aprovado neste processo seletivo. Passou, acho que ficou felicíssimo, passou uma semana, ele me contatou novamente e falou, pois é, antes eu estava na operação, agora eu vou ser líder, então eu não estou preparado para ser líder, então eu quero te contratar para você me ajudar a me preparar para ser líder. E fizemos um processo de 360 lá pela segunda ou terceira sessão, porque ele ainda estava novo naquele ambiente, embora conhecesse muitas pessoas. E ele estava com muita insegurança em relação ao que a equipe estava pensando dele. Então, eu falei, poxa, é legal você saber disso. Vamos fazer uma avaliação 360 que poderia não. O modelo dessa avaliação é quando alguns pares te avaliam, um superior te avalia, um abaixo de você te avalia. Pode haver também áreas clientes dentro da empresa te avaliando. Então, seria realmente essa visão, por isso que se chama 360 graus, porque é uma visão mais abrangente, te dando feedback. Porque uma coisa é o teu subordinado falar de você, outra coisa é teu superior, outra coisa é seu par. Exato. Diga. Não, porque tem pessoas que tratam muito bem os pares ou muito bem a equipe, mas não tem um bom relacionamento com a gestão. Ou o contrário. Tem um ótimo relacionamento com a gestão, mas não é muito bom com os pares ou quem está abaixo. Então, esse é um exercício legal. Mas o comentário que eu gostaria de acrescentar é que você trouxe um ponto muito importante aqui. Esse processo de preparação para a carreira, primeiro, não é só para quem está desempregado. Não. Exatamente. Não é só para quem quer uma oportunidade fora da empresa, é também para quem quer se preparar para uma oportunidade na empresa em que está. E aí pode ser tanto essa parte de posicionamento, de ter um currículo bom para se vender internamente, um LinkedIn adequado, ou um treino para entrevistas e tudo mais, e também para quem já está na função, como você comentou. Então, gostei muito desse comentário, que eu acho que fez muito sentido dentro disso. E calhou de ser um caso real, onde ele me procurou para fazer as duas coisas, como mentora, no sentido de prepará-lo para processo seletivo e também para ele assumir um novo cargo, cargo de liderança. E a avaliação 360 dava a ele muitas ideias do que as pessoas podiam saber dele. E essa avaliação pode até ser simples, não precisa ser muito complexa, complicada na aplicação. Você pode fazer duas perguntas, né? Quais são os pontos fortes dessa pessoa e quais são os pontos a desenvolver na sua maneira de vê-lo. E aí, com todas essas respostas, essa pessoa começa a se situar e a entender que muitas vezes ela está se subestimando ou se superestimando. Exatamente isso que eu ia comentar, porque feedback mexe com a gente. Seja ele positivo ou seja um feedback também sobre pontos a desenvolver. Pode acontecer isso, ou você já percebeu também comigo já, com clientes meus já, ou da pessoa estar numa faixa no extremo, né? Isso, ou de se sentir super depreciada, mas eu não sou boa, será? E aí a avaliação calibra e fala, opa, peraí, então... Não é tanto assim. Não é tanto assim. Sim. Ou o contrário, a pessoa acha que está arrasando,
Tá achando ótima e recebe aquela. Recebe. Conta para nós. Nós passamos por todos esses exemplos, né, com os clientes, cada um traz uma realidade. Mas sim, o perigoso são os extremos sempre, Sim. né? Então, uma pessoa que está se desvalorizando, se autodepreciando, porque acha que não é capaz, e aí ela pode receber o feedback de subordinado, de superior, quer dizer, esse superior já deveria ter dado esse feedback a ela, mas pode acontecer de não ter dado. E Não dos ser a cultura da pares, empresa. né? Áreas clientes, não ser a cultura da empresa. Áreas clientes, áreas que ela se relaciona, podem dar a ela, a esta pessoa, feedbacks, sinais de que ela é uma pessoa capaz, que ela é uma pessoa legal. Então, baliza essa ideia que ela tem, essa autoimagem. E o inverso, como você mesmo disse. Sim, eu tinha um caso desta moça, essa diretora, onde o feedback das pessoas, ou 360, a pessoa não é anônimo, você não fica sabendo quem será que falou. Será que foi um subordinado? Será que foi uma pessoa de uma outra área? Será que foi um par meu Porque que aqui o disse objetivo não é isso? saber Não é quem, saber quem. o quê. É o que você está transmitindo na prática, na realidade. Como está o seu desempenho? Você pode desempenhar super bem para o seu superior. Você pode vender tua imagem super bem, mas na prática, tua realização lá no dia a dia é ruim. Sim. Né? E ela recebeu um feedback negativo. E ela ficou muito surpresa e muito chocada. Isso a abalou emocionalmente. Mas ela parou para pensar. Aí ela começou a analisar o contexto que ela estava vivendo. Ela estava vivendo um contexto de mudanças que fazia pouquíssimo tempo. Ela tinha mudado na situação pessoal. Ela tinha acabado de casar, ela casou, tinha 4 meses, ela tinha sido promovida há pouquíssimo tempo. Então, tudo isso... Muita coisa ao mesmo tinha tempo. muita coisa, ela estava insegura com a promoção. Então, quem está abaixo não sabe, talvez, desses detalhes, e ela, com essas mudanças repentinas, ela estava desempenhando de uma maneira ambígua, ela não conseguia dar direcionamentos claros, tomar decisões claras. Então, ela foi avaliada como uma pessoa sem ação, sem boas decisões, sem boas realizações, sem ideias novas. E era um momento que ela estava passando. Mas precisou, no apoio da mentoria, ela precisou que ela raciocinasse isso de uma outra forma. Se ela estivesse sozinha, talvez ela não tivesse essa força de chegar a essa conclusão. Veja, quantas coisas aconteceram comigo, então provavelmente é por isso. Então, a mentoria é bem isso, né? A gente vai dando alguns caminhos e orientando, facilitando a pessoa a chegar a essas conclusões. Provavelmente ela se sentiria angustiada, despreparada, tudo aquilo que nós já sabemos que pode acontecer quando uma pessoa é promovida para uma posição para a qual ela não está ou não se considera preparada. E aí alonga esse período de adaptação. Sim, aí demora muito mais, ela está numa angústia, ela tá, né, não está conseguindo enxergar caminho, ela pode até se queimar, vamos dizer assim, profissionalmente, sendo que ela era capaz. E aí tem um ponto interessante dentro disso, porque a pessoa pode começar a ter um foco excessivo no problema, na situação, no que está acontecendo e se envolver nesse drama até emocional que é comum e compreensível, de que, então, tá vendo, eu não era boa mesmo, eu não sou capaz, eu não devia estar aqui, eu sou uma fraude. Então, essa questão de se sentir uma impostora é muito comum também. Então, por isso que é tão importante as pessoas, se não tiverem apoio dentro da empresa em que estão, buscarem esse apoio. Sim. Né? Afinal de contas, isso é importante. Sim. Agora, pode falar. Desculpa, eu só ia complementar, né, o formato, que você está dando umas informações importantes para quem não conhece ainda, né? Então, o formato são sessões, em geral, semanais. Era isso que eu ia comentar. Eu ia te perguntar como é que é, então, o conteúdo, como que acontece na prática, para a galera que está em casa saber, então, como funciona. Exato. O formato é este. O conteúdo ou o motivo, você já deu alguns exemplos muito legais. E o formato é esse. São sessões que duram entre 1 hora e 1 hora e meia. 60 a 90 minutos em geral. E, em geral, semanais. Por que eu digo semana em geral?
Uma vez por semana tá legal. Dependendo do assunto, do tema ou do plano de ação que a pessoa planeje, pode ser que precise de 15 dias. Então, a Para gente dar tempo de adia para executar, dar Rô? tempo de executar, Entendi. observar, avaliar e para poder ter um material concreto da realização daquilo para a próxima sessão. Em geral, são semanais, mas poderá eventualmente ser quinzenal. E a quantidade de sessões você também explicou muito bem, ela varia entre 8, 6, 10. É nesta média, Depende do caso. dependendo do caso e da situação diagnosticada, Sim. né? O próprio cliente pode pedir. Você contratou 6 e na sexta sessão ele fala, não, Quero percebo um que pouquinho preciso mais. um pouco mais de apoio, né? E aí a gente, claro, alonga o processo um pouquinho. Mas, Renata, eu gostaria de te perguntar o seguinte: como é a diferença entre a pessoa contratar a mentoria para ela e a empresa contratar a mentoria para essa pessoa profissional? Qual a Legal. diferença? Bom, existem muitas diferenças de quando o processo é contratado pessoa física, que é o próprio profissional que procura, ou pessoa jurídica, que é a empresa quem contrata. Acho que a primeira coisa é o formato, né? Então, quando eu paro para fazer ali um processo de mentoria para o profissional, eu estou ali interessada em responder às necessidades, em responder às dúvidas e corresponder às necessidades dele, o que ele acha que precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, às vezes é um profissional que quer, inclusive, sair da empresa em que ele está. Então, eu atuo para o foco que ele deu. Quando a mentoria é contratada pela empresa, aí é um pouquinho diferente. Eu preciso trabalhar, de repente, as competências que a empresa espera que sejam desenvolvidas naquele profissional. Então, eu atendo e reporto aos interesses da empresa. E aí é um pouco mais desafiador, Rosana, porque o profissional, quando ele me procura, ele quer. Então, ele já está comprado, digamos assim, em relação à importância do processo, convencido disso. Quando é a empresa que me procura, muitas vezes eu preciso me aproximar desse profissional, me conectar para dar convergência ao objetivo da empresa e ao dele. Exato. Mostrar para ele a vantagem e a oportunidade deste desenvolvimento. Então, ali tem uma diferença, né? Já começa dali. No processo individual, não preciso ficar dando reportes para ninguém. O critério de sucesso do processo de mentoria na pessoa física é a pessoa. Ela quem vai dizer, tô gostando, tô curtindo, tá me ajudando. Com a empresa, não. Muitas vezes a empresa, inclusive, pede relatórios. Eu acho isso muito complicado. Então, o que eu faço? Dentro de um processo de mentoria ou de desenvolvimento de liderança numa empresa, se é individual, eu sempre passo um reporte que já foi validado por esta pessoa, para que ele não se sinta também traído naquela situação, no que se refere assim, opa, peraí, tá passando informação minha, será que tá falando o que eu falo aqui? A sessão é confidencial ou não, né? Pode surgir essa dúvida. Então, e ela é confidencial. É confidencial. Então, isso já vai no contrato. Quando eu fecho com a empresa, eu já fecho um contrato dizendo que a sessão é confidencial e que eu vou reportar à empresa o macro, no que se refere a fez, não fez, quando fez, qual foi o conteúdo macro trabalhado, e isso validado pela pessoa. Então, essa é uma grande diferença. Tem um envolvimento do RH, muitas vezes, quando é com a empresa. Então, é um pouco mais amarrado aos interesses e objetivos da empresa. É parecido quando a empresa contrata um treinamento para um grupo. Sim. Então, a gente faz o treinamento e não fica assim, pontuando se a pessoa participou bem, não participou bem, que nota ela tirou, que não é o caso. Exato. Então, às vezes, a pessoa que contrata, a empresa que contrata, não entende bem este processo. Então, é muito importante que isso fique claro já na contratação. Exato. Nós vamos trabalhar as competências que você quer que trabalhe nesse líder, entretanto, é uma pessoa, é um tratamento individualizado. Exato. Tem outros pontos. A mentoria, ela não garante que a pessoa vai mudar da água para o vinho. Porque eu preciso tem uma série de elementos que interferem ali. O quanto essa pessoa está engajada com esse processo,
o quanto ela tem já conhecimentos prévios que apoiam esse desenvolvimento. Então, a mentoria, o meu papel como mentora não é garantir o desenvolvimento daquela pessoa, é propiciar caminhos para. Então, eu deixo muito claro também para a empresa. Eles me perguntam, tá, no final, o meu líder vai estar preparado? Pois é. Pode ser que ele saia dali muito impactado, mobilizado, e pode ser que ele fale, ele simplesmente não acompanhe. Porque tem a questão dele. Ele pode estar interessado, sim, em aproveitar a oportunidade que a empresa está oferecendo a ele. E aí ele vai e pega com garra essa oportunidade. E pode ser que ele não esteja interessado. Pode ser que ele fale, é mais uma que essa empresa me inventou, eu tenho que largar minhas tarefas para ir fazer essas sessões, isso está tomando meu tempo, eu não acho que não leva a nada. Ele não vê como uma vantagem. Ele não vê como uma vantagem. Então, como nós, como profissionais, fazer essas mentorias, como a gente explica isso para a empresa? E tem a própria defasagem técnica, que às vezes também tem aspectos técnicos de formação básica em liderança, que são inerentes à liderança, que essa pessoa não tem. A mentoria traz subsídios e caminhos, mas ela não tem condições de abarcar tudo, porque a mentoria também não pode ser um processo de dependência, em que o mentor vai ficar ali acompanhando essa pessoa por anos. Não, tem começo, meio e fim. É um processo de desenvolvimento com começo, meio e fim, objetivos claros a serem alcançados. Mas isso também depende do todo. Acho que esse também é um ponto. Outro ponto que diverge, o pagamento. Então, quando o profissional, pessoa física, me procura, ele faz o pagamento desse processo, obviamente, e ele pode fazer por meio de Pix, boleto, cartão de crédito, parcelamento, aí nós trabalhamos essas condições. Quando é a empresa, eu já vi 2 modelos. O primeiro, existem empresas que oferecem um valor mensal para investimento educacional. Então, a empresa oferece, por exemplo, R$2.000 a cada 6 meses que você pode utilizar para o seu desenvolvimento. E aí você pode contratar desde curso de inglês, terapia, mentoria, o que você quiser. Então, aí a empresa está custeando, mas não tem aquele vínculo que eu comentei. Porque eu não tenho que dar reporte para a empresa, porque quem me contratou foi o profissional com o subsídio da empresa, sacou? Então, que é ele, né? O interesse dele. O interesse é dele. Então, tem muitas pessoas que me contratam nesse formato para trabalhar aspectos que foram levantados na avaliação de desempenho. Então, olha, saiu isso aqui na minha avaliação de desempenho. Como é que eu lido com isso? O meu gestor disse que eu tinha que me cuidar com isso aí. Isso. Então, ele falou que é a minha meta. Recebi um feedback. Isso. Então, neste caso, é muito legal também essa oportunidade que a empresa dá, porque eu brinco muito que tem que ter um match, como um Tinder profissional. Tem que ter um match entre a pessoa e o mentor. Essa pessoa que vai te apoiar, você tem que ter uma identificação com ela. Você tem que ter admiração pela linha de raciocínio que ela traz, pela forma como ela encadeia as ideias. Então, precisa ter, porque você fala assim, nossa, essa pessoa fala, mas não faz sentido para mim. Ué, como que eu vou ser... Sim. Passar por um processo de mentoria, vou ser acompanhada por uma pessoa que eu não admiro. Não tenho nem... Então, tem que ter esse papo antes, essa empatia, mesmo quando é para pessoa jurídica. Eu faço questão de conhecer a pessoa para que ela se sinta confortável ou não com o meu estilo de abordagem, porque cada um tem o seu jeitinho. Sim. E tem pessoas que vão me contratar exatamente pelo meu jeito e tem pessoas que não vão contratar exatamente pelo meu jeito. Então, eu vou falar, não bateu, não deu match e tá tudo bem, é assim que funciona. Então, essa questão do custo também é diferente. Quando é pessoa jurídica convencional, que foi a empresa que procurou, buscou, enfim, aí o pagamento é feito pela empresa e aí tem todo aquele vínculo que eu mencionei antes. Então, acho que esses são os principais pontos, assim. Essa questão da estratégia que nós comentamos, de como fica, eu acho que tudo isso é um fator. Agora, a motivação é o que mais me captura nisso tudo, Rô. Acho que é a principal mudança, assim. Se a pessoa procurou, ela já está mais propensa.
Se a pessoa foi enviada para uma mentoria, É natural que ela vai ficar talvez um pouco mais tensa. E uma coisa, um apelo que eu faço aos RHs, que a mentoria ou qualquer processo de desenvolvimento individual não seja a antessala da demissão. Porque parece um castigo. Ó, vou te colocar na mentoria. para ver se você tem jeito ainda, E mas se você olha, não melhorar, não se você não façam tem isso, por jeito, favor. Então, quando a gente faz um processo de demissão seguido de uma mentoria, isso mancha muito. Isso deixa muito fragilizado o contexto como os um demais todo. que ficaram, a Exato. equipe toda vai observar isso. Já vira aquela coisa, eita, você já sabe, né? Faz mentoria com a Rosana, com a Renata, com aquela pessoa ali, não vai dar Não certo. vai dar certo. E quando a empresa opta por ter um mentor próprio, ou seja, um líder mais experiente, a empresa resolve que ele será mentor deste outro funcionário a ser desenvolvido. Como é que você vê isso? Bom, isso pode acontecer, assim, a mentoria ela pode ser fornecida internamente por um líder da empresa e eu penso que isso tem prós e contras. Eu acho que é legal a gente Sim. pensar sobre isso, Rô. Eu acho que depende muito de como o projeto foi desenhado. Então, existem RHs e RHs. Áreas e áreas diferentes, com posturas diferentes, que vão fazer de uma maneira mais ou menos adequada, que engaje mais ou que engaje menos. Então, quando você começa a falar, você me fez essa pergunta, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é: esse líder que foi direcionado para ser mentor, ele ele quer ser mentor? Ele quer mesmo estar nesse lugar? Ele quer Dedicar um tempo da opa, sua rotina para fazer essa tarefa. É uma direcionar a tarefa. agenda dele para isso? Então, fechar ali a agenda dele para dar atenção para esta pessoa e direcionamento? Porque senão é um processo só para inglês ver. Já ouviu essa expressão? Só para Sim, fingir que tem, mas no fundo não tem. Então sim. depende muito. Ele sabe ser mentor? Porque às vezes a pessoa até quer. Sim. Tem experiência, tem conhecimento, mas será que ele sabe essa metodologia? Esse é o ponto. Falta didática. A pessoa sabe o que ele sabe como ele fez para chegar lá, mas na hora de explicar, ele não tem didática. Ele não tem consegue. muita facilidade. Invariavelmente eu escuto coisas do tipo: nossa, fulano é muito bom, ele conhece muito, mas ele não sabe explicar. Muito professores, né? Professores, inclusive. Sim. Esse líder tem agenda para isso, porque às vezes a pessoa, ele recebe esse convite para ser mentor com peso, fala: nossa, mais uma tarefa. Nossa, eu não gosto de ensinar, eu não sei ensinar, então acho que isso também é importante. E do ponto de vista da pessoa, acho que tem algumas reflexões também. Peraí, estão me colocando aqui fulano de tal para ser meu líder, mas eu quero Meu seguir os mentor. passos... meu mentor, desculpa. Mas eu quero seguir os passos desse líder? Eu quero ser como ele? Eu não o vejo muito como exemplo. Eu admiro essa pessoa para que ele seja meu mentor? Então, acho que tudo isso é importante. Porque você está falando de convivência, essas pessoas trabalham juntas, já se conhecem as experiências. Isso. E também tem essa questão de perpetuar alguns modelos de liderança que não são tão interessantes, né? Então, sei lá, eu tenho um líder que ele tem um perfil de ser mais grosseiro mesmo com as pessoas. Ele grita, ele se posiciona de uma maneira que não é assertiva, é grosseira. A gente precisa saber diferenciar o que é grosseria de assertividade. Assertividade é a pessoa que vai direto ao ponto e fala o que ela está pensando sem rodeios. E ela é clara e transparente, mas ela não precisa ser agressiva para isso. Ela pode ser extremamente assertiva sem ser agressiva. E as pessoas confundem isso com, é a personalidade, o gênio dele é assim, é a pessoa, é o signo. Ele tem muito conteúdo técnico, mas não necessariamente ele é um bom exemplo como relacionamento interpessoal, Pode ser, liderança, pode ser. comunicação didática. E este funcionário, vamos chamar de funcionário, que seria submetido a esse mentor, não o vê como um exemplo. Então, complica as relações aí, né? Mas eu só falei de coisa ruim. Vamos falar dos vantagens. Tem vantagens, Rosana? Qual é a vantagem, então, de um programa de mentoria interno? Conta para nós. Tem vantagem, principalmente porque eles
conhece a cultura da empresa, conhece o jeito de ser da empresa, né? Traduz com mais facilidade as questões que permeiam o trabalho daquela pessoa, porque está ali. Ele já conhece, viveu ali durante muito tempo. Eu tive um exemplo disso numa consultoria que eu fazia para uma empresa de estrutura enxuta. Tinha grandes clientes, mas a empresa era de uma estrutura enxuta. Então, o próprio dono, o CEO da empresa, se ofereceu para ser mentor de meninos ingressantes, um programa de trainee. E aí, eu até esqueci o nome, eu tinha lembrado esses dias o nome do programa, padrinho, alguma coisa assim, para ser mentor dessas pessoas que entravam na empresa. Ele fez 1 ou 2 reuniões e depois não achava mais horário. Cada hora ele dava desculpa de uma coisa. Levou uma vez o funcionário para almoçar junto, para fazer a sessão, e tomou cerveja na hora do almoço. Então, como ele era dono, ele fazia o que ele queria. Ele tinha um bom repertório para contar sobre o negócio? Tinha. Óbvio que sim, né? Mas não levava a sério o suficiente com uma rotina adequada para isso dar certo. E nós, como consultoria externa, eu estava ali tomando conta e tal do projeto, não tínhamos muito o que dizer para o dono da empresa. Disse, olha, você não está levando a sério. Não é assim que tem que ser o mentor. Não tinha muito. E aí o programa foi se desfazendo. Tem vantagem? Como eu já disse, né? Ele conhece a cultura, ele conhece os detalhes, sabe o que ele quer da empresa, sabe o que ele quer de um trainee. Sim. Aonde ele quer chegar com esse funcionário. Fica mais novo, concreto fica até mais essa concreto, dica. as dicas ficam bem concretas. Exatamente. Então, isso é uma vantagem. Porque a informação, às vezes, ela é mais cultural até. Sim. Olha, com esta pessoa, aborde assim. Isso. Coisas que um mentor externo não tem esse repertório. Sim. Ele se vai não estiver ter o muito repertório que o mentorado traz. Exato. O fato, a realidade, né? Agora, por outro lado, Rô, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Também tem uma outra questão de quando é um mentor interno, porque ele pode ter um olhar muito enviesado. Por exemplo, não vou com a cara de tal pessoa. E aí estimula essa pessoa a achar que aquela pessoa é assim. E às vezes não é assim. Foi uma situação, enfim. O comportamento enviesado e também procedimentos que não são tão adequados para a empresa, procedimentos incorretos, e aí você vai perpetuar o jeito errado de fazer as coisas, porque esse mentor vai ensinar o outro vai ensinar o outro, e assim por diante. Então, esse também é um perigo, é um risco. Exato. Porque a pessoa tem muito conhecimento, tem muito repertório, mas ela pode não encaminhar as coisas da melhor maneira. E não tem ninguém olhando, vamos dizer assim. Sim. Ela é uma pessoa reconhecida na empresa como uma autoridade, mas não tem ninguém observando, olhando, vendo. Será que é bom esse jeito? É mais ou menos parecido, me veio agora na memória essa situação de várias pessoas que eu fui já fazer treinamento ou mentoria individual, que falou assim, como é que você foi treinado quando você entrou aqui? Assim, pediram para eu sentar do lado de uma pessoa e falou assim, vai olhando que você aprende. Aprendi na raça. Essa frase é muito... eu aprendi na raça. Qual é a raça? Né? Quer dizer, senta do lado e olha. Então, isso não é uma mentoria. Né? Exato. E o funcionário mais antigo, que é obrigado a ensinar este novo, que é obrigado. Ensina tudo para ele aí que você sabe. Ele vai também estar se sentindo incomodado de estar tomando seu tempo, de ter que ensinar alguém, porque ele não foi preparado para isso. Não vai viver. E às vezes ele até a pessoa que vai assumir esse papel é uma pessoa que fala assim, não tem muita paciência ou perfil para explicar. Eu só vou falar uma vez. Você olha, já vi isso. E o pior é quando a pessoa que vai treinar é quem está saindo. E aí a pessoa... Isso eu já vi acontecer. A pessoa está ali de saco cheio. Ela está preparando o seu sucessor, ela não quer... Exato. É capaz até dela ensinar errado para ver o circo pegar fogo. Exatamente. Então tudo tem isso... vantagens, né? Mas algumas desvantagens perigosas, arriscadas, vamos dizer assim. Enquanto você falava, uma coisa também me veio à mente em relação a esse líder, que às vezes quem vai fazer a mentoria é um líder que
que está muito alto nessa hierarquia. Essa pessoa, quanto mais alto ela está na hierarquia, menos feedbacks ela tem. Ela não que ela não tenha, mas ela recebe menos. Porque como é que eu vou falar para um diretor, para uma alta liderança, para um CEO, que ele não está fazendo nada com nada? Olha, isso aqui que você está fazendo não faz sentido. Sim. Olha, não cabe. Isso aqui não está legal. Se ele for dono da empresa, ele faz o que ele quer principalmente também, né? Empresa pequena, Empresa que o dono menor. vai lá e põe a mão, e ele faz o que quer e tudo mais. E todo mundo olha para aquilo, só tem duas opções. Eu aguento a situação aqui até onde eu consigo, e fico aqui, ó, já no LinkedIn, já é um gatilho para o LinkedIn, já fico aqui, ó, a pessoa está escutando o nosso podcast e já está procurando vagas. É assim que funciona, né? Porque a pessoa fala o quê? Sim. E aí muito disso vem também, Rô, muitas vezes até do próprio RH da empresa. Sim. O próprio RH da empresa não tem preparo para a condução de programas estratégicos e acaba dando tiro no pé. Então, acaba propiciando uma cultura ainda mais difícil. E aí, quando isso está muito enraizado, quando você vê que o CEO é assim, o RH caminha na mesma linha, é muito difícil, porque talvez você vá trazer um feedback para a pessoa do tipo, olha, escuta esse podcast, escuta esse podcast aqui, contrata uma consultoria, busca um apoio, e a pessoa pode até se sentir ofendida, porque de fato falta essa percepção. Então, nesses casos, é válido, claro, observar até que ponto faz sentido, e aí eu considero desde a sua condição financeira, o seu contexto, o quanto você está aprendendo, o custo-benefício mesmo. E aí vai ter momentos que, de fato, a saída será o preparo e a busca para um outro caminho, que faça mais sentido para você. E eu acho que, assim, a questão não é você estar onde você está quando a coisa não vai bem. A questão é, qual é o limite? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Qual é o seu limite? Até onde você aguenta? Se você estabelece um limite claro, falar, não, isso aqui deu, isso aqui é o limite, você nem vai ficar com a sensação de, será que eu não chutei o balde antes? Será que eu não poderia ter aguentado um pouquinho mais? E também não vai passar do ponto no sentido de até afetar a sua saúde mental, o seu próprio... Sim. A forma como você se enxerga, a sua saúde física, emocional, familiar, tudo, porque quando o emprego não vai bem, isso também pode reverberar em outras frentes, em outras áreas da vida. Pode não, né? Eu diria que reverbera, né? Transborda para tudo, porque as pessoas são únicas, né? Não tem botãozinho de liga e desliga. Quando você vai mal ali, você vai mal aqui, vai mal em todo lugar. E eu acho que o resumo de tudo isso que a gente falou, né, da importância de você entender o que significa ajuda profissional. Exato. Essa ajuda profissional pode dar muito lucro no sentido de achar aonde você vai se sentir bem, onde você vai ficar legal. E aos RHs também. Muito importante que o RH conheça um pouco mais a respeito deste trabalho de mentoria. Sim. E que estimule as pessoas. Da mesma forma que as pessoas procuram pequenos cursos, mini cursos para se prepararem, ela também pode procurar mentores, que são os personal trainers. Sim. Para determinadas competências. Eu acho que esse é uma dica importante. Concordo, né? Rô. E aí, também quero acrescentar aqui, para você, RH, que quer se desenvolver, nós temos vários parceiros estratégicos aqui de RH e casos muito bem-sucedidos de mentoria. Exatamente. Que mexeram o ponteiro, que fizeram com que as líderes, as lideranças, as pessoas ali se posicionassem de forma mais estratégica, que saíssem do operacional e que entendessem de forma prática o que precisam mudar. Porque o grande lance da mentoria é que ela trabalha a pessoa. É diferente de um treinamento que você joga uma semente e aí cada um pega um pouquinho. Na mentoria, você vai trabalhar a necessidade específica daquela pessoa. Então, se você é RH e quer potencializar o seu time, ter um time mais coeso, mais produtivo, com resultados mais eficazes, nos procure. E você, profissional, eu quero deixar um recado para você.
você não é o seu cargo atual. Você pode sim e deve se posicionar de uma maneira estratégica, se esse ainda não é o seu momento, por uma questão financeira ou por qualquer outro motivo, porque você ainda quer aprender um pouco mais onde você está. Eu entendo, já passei por isso também, já me vi em lugares que eu não queria ficar, mas que tinham um propósito. Mas a minha dica para você é: coloque uma data, tenha um prazo, porque isso também vai ajudar a lidar com esse sentimento de angústia do tipo, nossa, que saco, vou para aquele lugar de novo, com aquelas pessoas de novo. Se tem uma data, não é um dia a mais, é um dia a menos. Então faça isso. E eu quero aproveitar aqui então para agradecer a todos vocês, a todas vocês que acompanharam aqui os nossos programas, que estiveram conosco. Muito obrigada mesmo pela participação, pela presença, e a gente se vê então nas redes sociais, nos vídeos, nas palestras, nos conteúdos, não é isso, Rô? Sim, eu quero agradecer também essa assistência, né, do nosso programa, das nossas dicas, e dizer, não espere os sinais chegarem no limite que não aguenta mais, né? Quando vai dando sinal, vai se preparando, já vai montando a sua estratégia, o seu plano, para uma mudança de um salto de qualidade na carreira e na vida, né? Muito obrigada e até o próximo. Até, lembre-se, você não precisa de uma mentoria, você merece. Até. Até.